Sabe quando a gente lê um documento estratégico, daqueles bem densos, e no meio da leitura bate aquela constatação quase dolorosa? Uhum. Aquela sensação de que a ficha finalmente caiu. Exato. Aquela sensação de pensar tipo, ok, isso explica perfeitamente porque aquela nossa última grande entrega foi um desastre. É sempre um choque de realidade. Foi exatamente o que aconteceu quando mergulhamos nos documentos da análise de hoje. Vamos fazer uma exploração aprofundada nos arquivos de 14 link de sucesso do programa .txt. Um título um pouco técnico, né? Mas o conteúdo... Nossa, o conteúdo é excepcionalmente denso. É uma verdadeira aula magna sobre a realidade nua e crua da gestão de programas complexos e da liderança corporativa moderna. Com certeza. E o foco principal ali bate muito forte nas chamadas Power Skills, as habilidades essenciais. E logo de cara, é importante nivelar o conhecimento aqui para quem nos ouve. Não estamos falando daqueles chavões de autoajuda corporativa. Não, de jeito nenhum. Quando a fonte cita Power Skills, ela está dissecando a escuta ativa em ambientes de alta pressão, a resolução sistêmica de conflitos, liderança adaptativa e aquela capacidade rara de ler nas entrelinhas da política de uma organização. É um material que realmente exige bastante de quem estuda, sem dúvida nenhuma. Se a gente conectar isso ao quadro geral do mercado corporativo, fica evidente que a discussão ultrapassa, e muito, a simples adoção de novas ferramentas tecnológicas, ou a criação de cronogramas ágeis. O verdadeiro foco do documento é a psicologia intrincada de equipes de alto desempenho, Sim. o alinhamento de ecossistemas humanos gigantescos e a coragem operacional que é exigida para mudar fundamentalmente a forma de se trabalhar. Total. Não estamos falando de preencher relatórios de status. Estamos falando sobre arquitetura de comportamento e sobre como o ambiente dita a eficiência de uma entrega. E para nossa audiência, a relevância prática disso é imediata. Muito. Porque independentemente do setor, todos nós operamos dentro de ecossistemas complexos, né? A gente precisa gerenciar expectativas de partes interessadas e tentar não perder o controle sobre as entregas diárias. É o desafio de todo dia. Entender a mecânica por trás do motivo pelo qual alguns programas fluem de maneira brilhante, enquanto outros paralisam e sangram dinheiro na primeira crise. É um conhecimento tático que muda o jogo. Muda o jogo completamente para qualquer profissional. Certo, vamos desvendar isso começando por um conceito que achei divertidíssimo, mas muito profundo. O paradoxo da celebração, não é? Esse mesmo. O paradoxo da celebração oportuna contra a psicologia do fracasso. O material usa uma analogia esportiva excelente para explicar que celebrar vitórias menores, os chamados marcos do projeto, é como vibrar intensamente com cada gol durante um campeonato. Exatamente, a vibração precisa acontecer no calor do momento. Sim, o grande diferencial apontado é justamente o timing dessa comemoração. Confesso que isso me fez lembrar daquela clássica situação corporativa que muita gente já viveu. Recebeu um e-mail padronizado de parabéns meses depois. Isso, o e-mail de excelente trabalho junto com um troféu de acrílico genérico por um projeto que terminou há 3 anos. A equipe já se dissolveu, as pessoas já até esqueceram a complexidade do que construíram. E o impacto motivacional beira zero. Fica beirando zero mesmo. A fonte argumenta, com muita propriedade, que a celebração precisa obrigatoriamente acontecer no momento em que as pessoas ainda estão lá, suando na linha de frente. O fator do timing é o que transforma a celebração de um mero evento burocrático de recursos humanos em um reforço comportamental genuíno. A analogia do troféu atrasado ilustra isso com perfeição. Sim. O reconhecimento imediato valida o esforço no exato momento em que o nível de estresse da equipe está no ápice. Mas a fonte traz um contraponto que eu considero o verdadeiro coração analítico dessa sessão. A parte sobre o fracasso? Exato. Há uma citação direta de Bill Gates destacada no texto. Ele diz o seguinte: tudo bem celebrar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. É uma virada de chave, né? Totalmente. E a justificativa técnica para isso é fascinante. O aprendizado por via da exclusão, ou seja, mapear detalhadamente o que não fazer e por que algo deu errado. Isso. Esse mapeamento costuma se cristalizar muito mais rápido na cultura de uma equipe do que a replicação de uma fórmula de sucesso. O sucesso muitas vezes depende de variáveis incontroláveis
ou de um contexto de mercado bem específico? Enquanto a falha estrutural geralmente aponta para um processo interno quebrado que precisa ser corrigido urgentemente. Perfeito. E a biologia, a psicologia humana explicam exatamente isso. O nosso cérebro é literalmente programado para reter memórias de dor, falhas e riscos de forma muito mais vívida do que memórias de prazer. Como um mecanismo básico de sobrevivência mesmo. O grande problema corporativo é que, historicamente, a estrutura das empresas tende a punir a falha em vez de dissecá-la. O texto fala sobre a urgência de criar um ambiente de segurança psicológica. Que hoje pode soar como o básico do básico, mas a aplicação prática sugerida ali é o que chama a atenção. É a ideia de ter a equipe atuando como um time esportivo de alta performance dentro de uma sala de vídeo após uma derrota devastadora. Os jogadores e a comissão técnica sentam e assistem a partida do dia anterior, não para procurar um bode expiatório e rescindir o contrato dele. Mas para analisar friamente a falha tática. Onde foi que a linha de defesa quebrou? Por que a cobertura no meio-campo chegou atrasada? Essa é exatamente a linha que separa uma autópsia de projeto focada na caça às bruxas de uma retrospectiva tática real e produtiva. Para que essa sala de vídeo corporativa funcione, o líder não pode de forma alguma assumir o papel de inquisidor. O ambiente de segurança psicológica real exige que a própria equipe se sinta confortável para trazer as gravações de seus próprios erros para a mesa de discussão. E isso exige uma infraestrutura de liderança bem diferente da tradicional, uma que suporte a vulnerabilidade técnica. Pense no impacto disso. Se um desenvolvedor sênior esconde uma pequena falha de arquitetura nas fases iniciais porque teme perder o bônus ou ser humilhado publicamente, Essa falha só será descoberta meses depois quando o produto final estiver falhando na mão do cliente. exatamente, o custo de corrigir na ponta final é astronomicamente maior. O que nos obriga a olhar de perto para a figura do patrocinador do projeto, aquele executivo que financia e chancela o programa. Mantendo a linguagem dos esportes, o material compara esse patrocinador a um treinador. E faz muito sentido. Mas aqui eu vou dar um passo além do óbvio. O papel vital desse patrocinador não é microgerenciar o que acontece dentro do campo, ditando cada passo, mas sim blindar a sua equipe das pressões externas. É criar um escudo ao redor de quem executa. Isso. O trabalho dele é estabelecer uma fundação sólida de recursos, capacitar e autorizar a tomada de decisão descentralizada e garantir que a saúde mental e operacional do time permaneça intacta durante o fogo cruzado. Há uma mudança de paradigma gritante no texto em relação a isso. O foco da gestão se afasta completamente da necessidade de alimentar o ego da liderança e se volta quase que inteiramente para a integridade da experiência da equipe operacional. É uma inversão total de valores. O que é fascinante aqui é como o autor original trata a humildade. Ela deixa de ser vista como um simples traço de personalidade dócil e é elevada ao status de ferramenta rigorosa de governança e controle de qualidade. Uau, ferramenta de governança. Sim. Quando executivos e membros operacionais admitem limitações e erros abertamente, eles calibram instantaneamente as expectativas de todo o programa. Isso cria um alinhamento surreal. E o material é muito enfático, por exemplo, sobre a extrema necessidade de compartilhar dados crus com a equipe de execução. Dados crus, tipo estimativas imperfeitas. Exato. Compartilhar modelos ainda em desenvolvimento, estimativas financeiras imprecisas, rascunhos de planejamento que ainda têm muitas pontas soltas. Mas existe aquele mito corporativo, né? De que o líder perfeito tem pavor de mostrar qualquer coisa que não esteja milimetricamente polida, porque teme que a exposição de incertezas operacionais corroa sua autoridade e cause pânico. E esse é um mito muito perigoso. Isso é muito comum. É aquele líder que se tranca na sala por semanas para desenhar o plano perfeito e depois apenas distribui ordens fechadas para a equipe. O que hoje em dia é uma receita para o desastre. Sim, a literatura moderna de gestão, que é fortemente endossada pelos documentos que analisamos, prova que essa abordagem é obsoleta e prejudicial. Compartilhar a cozinha suja do projeto, esses dados crus e as incertezas operacionais com o time de execução é o que constrói um nível de adesão inquebrável. Porque traz as pessoas para dentro do problema. Não operamos mais em uma era industrial padronizada onde uma mente pensante dita o ritmo e o operário apenas aperta o botão sem questionar.
Se a liderança abre um cronograma provisório, mostra as restrições e explica exatamente onde estão os gargalos de orçamento, ela está tratando esses profissionais como parceiros estratégicos de negócio. E não como meros tarefeiros. É por isso que os documentos defendem com unhas e dentes que a gestão de programas já não pode ser tratada como uma função puramente administrativa. Aquele foco só em acompanhamento de prazos e preenchimento de planilhas. Ela precisa ser absorvida como uma competência estratégica de alto nível. É o motor principal que traduz a teoria elaborada em salas de diretoria na realidade tátil da operação. E ter a gestão de programas estabelecida como uma competência estratégica nas organizações significa, na prática, ter a autoridade e a capacidade de prever, confrontar e desarmar barreiras estruturais. E isso nos leva a uma das partes mais densas do material, que é dedicada inteiramente à desconstrução desses obstáculos que paralisam programas robustos e bem financiados. O mais clássico e nocivo deles é, sem dúvida, a burocracia. Mas, especificamente, aquela focada na centralização sufocante da autoridade. É aquela estrutura engessada em que um profissional altamente capacitado, que custa caro para a empresa, precisa recolher 3 assinaturas de diretores que mal conhecem o projeto só para aprovar uma mudança técnica menor. Essa latência burocrática mata qualquer eficiência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, pensando bem, a burocracia excessiva raramente nasce de um desejo genuíno por eficiência, né? Geralmente nasce do medo. Exato. Nasce da pura insegurança executiva, algo que o texto aborda sem rodeios. São diretores e gerentes que temem secretamente que a introdução de uma transparência radical acabe expondo o fato de que eles mesmos não estão conseguindo acompanhar a velocidade do mercado. É um mecanismo de autodefesa da liderança. Mas vamos ser justos e dar um passo atrás para ser um pouco críticos com a premissa. Jogar luz indiscriminadamente em absolutamente todos os problemas não corre o risco de criar um ambiente de pânico constante e fadiga de decisões? É um ponto válido de se questionar. Às vezes, o ato de a alta gestão filtrar certas informações ou crises não seria uma forma válida de proteger a equipe e mantê-la focada na entrega técnica, em vez de contaminá-la com os incêndios políticos da diretoria? Esse é, há décadas, o argumento clássico de defesa da opacidade corporativa. A justificativa de que o filtro protege o foco do trabalhador. No entanto, o texto rebate essa lógica de forma brilhante, apontando o custo oculto de construir uma infraestrutura para filtrar más notícias. Infraestrutura para esconder a verdade, basicamente. Quando as organizações criam ecossistemas para maquiar a realidade, atenuar os riscos ou adiar conversas difíceis, elas atrasam fatalmente a janela de intervenção. Faz sentido. A analogia esportiva retorna aqui de forma cirúrgica. Esconder uma má notícia que afeta o núcleo de um projeto é exatamente o equivalente a um atleta de ponta esconder uma lesão articular incômoda do seu departamento médico. Só para não ficar no banco de reservas na próxima partida. Exato. A dor, por ser ignorada e não tratada, se agrava sob o estresse do jogo. O que era um pequeno estiramento muscular que exigia 2 semanas de fisioterapia se transforma em uma ruptura total de ligamento. Que encerra a temporada, ou até a carreira do atleta. O material defende enfaticamente que o retorno sobre investimento, o famoso ROI, da transparência radical, é matematicamente muito superior ao custo comportamental de gerenciar o pânico temporário da equipe. Trazer as más notícias para a superfície de forma rápida é vital. Trazer más notícias e falhas à tona com velocidade máxima permite recalcular rotas estrategicamente, realocar orçamentos antes do esgotamento e salvar milhares de horas de trabalho que seriam inutilmente investidas numa premissa já falida. Essa visualização do dano irreversível faz total sentido. Na gestão de projetos, a gente sempre brinca com a síndrome do projeto melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Perfeito. É aquele programa que nos relatórios gerenciais aparece sempre verdinho, tudo dentro do prazo, tudo maravilhoso, mas quando a gente corta para ver a realidade lá dentro, ele está completamente vermelho, sangrando recursos, cheio de problemas técnicos não resolvidos. E a conta de manter essa ilusão é altíssima. Muito alta. Se a gente passa a medir o retorno sobre o investimento da transparência, não apenas pelo dinheiro que deixou de ser desperdiçado no erro crônico, mas pelo nível de desgaste mental e retrabalho massivo que foi evitado pela equipe, a conta financeira e humana
fecha muito rápido. Sem dúvida. E a consequência mais destrutiva de manter essas infraestruturas viciadas em filtrar más notícias é a criação das chamadas câmaras de eco, o que nos leva de forma muito orgânica para outro ponto crítico do documento: o perigo letal da falta de tolerância genuína para visões diversas. Esse é um ponto crucial. Quando uma equipe é artificialmente homogeneizada, seja nas suas origens, nas suas vivências ou no seu modo de pensar, ela naturalmente cria filtros que barram informações dissonantes. Justamente porque todos ali possuem os exatos mesmos pontos cegos e tendem a concordar sobre como o mundo funciona. E isso se torna um risco gigante hoje em dia, quando programas enormes dependem da integração de ecossistemas globais, fornecedores externos e a constante fusão de culturas corporativas distintas. O mundo está muito interconectado para manter todo mundo pensando igual. Exatamente. E é por essa razão que, no contexto de programas de altíssima complexidade e impacto de mercado, a diversidade de pensamento e origem deixa de ser tratada apenas como uma métrica burocrática. Ou uma pauta exclusiva de recursos humanos. Sim, ela passa a ser exigida como uma estratégia primária de mitigação de riscos de negócio. O texto usa uma expressão muito visual para isso: a necessidade de a equipe de gestão ser uma esponja para a diversidade. Absorver as diferenças para se blindar. Absorver ativamente abordagens cognitivas divergentes, históricos profissionais variados que desafiem o status quo e perspectivas de diferentes origens é o que, na prática, constrói aquele escudo protetor contra o fracasso estrutural. Soluções que são arquitetadas sobre múltiplas pressões e perspectivas são inerentemente mais resilientes e à prova de choque. Bem mais do que aquelas desenhadas em uma sala trancada por 10 pessoas que estudaram nos mesmos lugares e pensam da mesma forma. E para garantir que essa resiliência toda seja amparada por processos sólidos que não dependam do humor de um único líder visionário, o material nos introduz a um framework conceitual bastante robusto: as diretrizes da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade, também conhecido como o modelo EFQM. Que é um modelo reverenciado mundialmente. Para quem atua fundo nas trincheiras da gestão da qualidade e excelência operacional, sabe bem que o FQM não é apenas uma lista de verificação de processos, mas sim uma filosofia integral de como uma organização deve existir no seu meio. Ele olha para a organização como um organismo vivo. O que mais saltou aos olhos na análise dessa fonte foi o foco extremo e irredutível do modelo no engajamento dos chamados stakeholders, as partes interessadas de todas as esferas. É um ecossistema completo. E como você conectaria isso com a analogia esportiva que vimos antes? Puxando novamente para a metáfora do futebol. Os stakeholders não são apenas os 11 jogadores no gramado. Eles incluem a diretoria do clube, os grandes patrocinadores, o departamento médico e, crucialmente, a massa de fãs na arquibancada. Todos eles têm expectativas diferentes sobre o jogo. Exato. Se o time treina a semana inteira focado num futebol de alta posse de bola, lento e calculado, mas a diretoria e os fãs esperam um jogo agressivo e de transição rápida, esse desalinhamento gera uma crise institucional severa. Mesmo que o time esteja pontuando e ganhando de 1-0. O texto nos alerta que percepções equivocadas ou não gerenciadas dentro de qualquer parte do ecossistema exigem que a equipe tenha a sobriedade de parar a execução, repensar a estratégia e realinhar a comunicação imediatamente, em vez de apenas acelerar na direção errada. Esse realinhamento contínuo das expectativas e das práticas é o alicerce do que o modelo EFQM chama de manter a aptidão para o futuro, ou Fitness for the Future. Aptidão para o futuro. Gosto disso. E essa aptidão de longo prazo, de forma muito clara no texto, não é garantida apenas por pacotes anuais de treinamento corporativo convencional. Não é só colocar a equipe num curso de fim de semana. Não mesmo. O aprimoramento contínuo das capacidades da organização exige uma etapa muito anterior, muito mais contraintuitiva e consideravelmente mais dolorosa que a maioria das empresas ignora solenemente: o ato sistemático de desaprender. Esse conceito é um ponto de virada na discussão.
E é importante clarificar que não estamos falando de forçar uma amnésia corporativa irresponsável. O ato de desaprender, detalhado aqui, é o desmantelamento consciente e ativo de processos diários e metodologias que de fato trouxeram muito sucesso no passado, Mas que no contexto atual funcionam como âncoras cognitivas que impedem a agilidade. é a dor legítima de precisar abandonar um sistema de controle de qualidade que a equipe passou noites em claro ajudando a desenhar há 5 anos, simplesmente porque a dinâmica do mercado tornou aquele processo obsoleto. Exige um desapego emocional imenso da equipe. Trazendo para a realidade das organizações. Não adianta absolutamente nada o RH gastar fortunas para implantar novas metodologias de design thinking ou habilidades de gestão ágil se os diretores continuam microgerenciando as equipes. Ou exigindo a entrega de relatórios de status em formatos arcaicos. As coisas entram em colapso. Entram em colapso. Essa sobreposição desajeitada de novos modelos mentais operando em cima de ferramentas antigas é exatamente o que gera a epidemia de exaustão e cinismo corporativo que vemos hoje. É o que mais vemos. As pessoas cansadas de processos que não fazem sentido. Desaprender ativamente o velho é o requisito primário, o solo arado, para que as novas habilidades essenciais operem com a potência máxima. E isso se conecta de maneira intrínseca ao que a fonte descreve como desenvolvimento de culturas mistas. As culturas integradas. Sim, projetos e programas altamente complexos invariavelmente unem a cultura consolidada da empresa cliente, a cultura da empresa fornecedora e as nuances locais de várias regiões do globo. O desaprendizado individual permite que cada uma dessas partes chegue à mesa desarmada. E possam pegar o que há de melhor de cada visão de mundo para forjar uma nova e inédita identidade operacional. Sem aquele apego cego e puramente emocional às formas de trabalhar do passado. Exige um nível brutal de maturidade e jogo de cintura operar no meio dessas culturas mistas, sem tentar impor a sua própria visão de mundo como a dominante e correta. E o documento amarra toda essa complexidade com um posicionamento que eu considero muito libertador para o profissional. É a parte que fala sobre não ser vítima do sistema, certo? Isso, ele afirma de forma categórica que gerentes de programa e líderes operacionais não são vítimas passivas do sistema em que atuam. É muito comum a gente ver nos corredores das empresas aquele discurso resignado. Ah, a diretoria nunca vai entender o valor disso. Ou o processo da matriz é muito engessado, é impossível inovar aqui. A fonte vira esse jogo completamente de cabeça para baixo e coloca responsabilidade moral e técnica na mesa de quem executa. Esses profissionais seniores não estão ali apenas para acatar ordens ineficientes. Eles têm o dever profissional de educar ativamente as camadas laterais e superiores da hierarquia. É o gestor se posicionando como arquiteto. Cabe a ele mapear sistematicamente as resistências, quantificar com dados exatos onde o apoio executivo é necessário e exigir a autonomia adequada para entregar o resultado. É o abandono do confortável papel de executor submisso para assumir a postura proativa de um consultor estratégico. É a transição do estado de passageiro para o de navegador do programa. Se a infraestrutura atual garante a falha, o líder operacional deve apontar o problema e demandar a correção antes que os recursos comecem a ser queimados. A responsabilidade da clareza pertence a ele. Perfeito. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Se formos destilar as grandes lições e a essência de toda essa arquitetura de gestão que discutimos hoje, chegamos a pilares estratégicos muito bem desenhados. Quais seriam os principais na sua visão? O primeiro pilar é que o sucesso verdadeiro e mobilizador precisa ser reconhecido e celebrado a tempo, extraindo o máximo do pico emocional da equipe. O segundo pilar estabelece que os fracassos não podem ser passados por debaixo do pano como lesões crônicas que a gente ignora. Eles precisam da sala de vídeo, da análise sem filtros. Precisam ser trazidos para o centro da mesa, protegidos pela segurança psicológica. O terceiro pilar atesta que o nível real de transparência dita o engajamento, com as más notícias subindo a cadeia de comando na velocidade da luz e sem maquiagem.
E, por fim, o quarto pilar destaca que abraçar estruturas de excelência inspiradas no modelo EFQM exige fomentar um ecossistema obcecado pelo aprendizado e pelo desaprendizado disciplinado das práticas que já não servem mais. É um roteiro muito sólido. Mas se consolidarmos cuidadosamente todos esses pilares que você resumiu, isso naturalmente levanta uma questão estrutural muito mais profunda para a nossa audiência refletir. Qual questão? Analisamos detalhadamente que o cérebro foca naturalmente nos erros e vimos que o futuro exige incomodabilidade de desmantelar, de desaprender as práticas confortáveis. A grande provocação que fica é: como os comitês executivos de grandes organizações podem desenhar sistemas de recompensa tangíveis que não celebrem apenas a entrega brilhante do produto final? Como recompensar aquilo que a gente deixou de fazer? Isso levanta uma questão importante. Como podemos quantificar no dia a dia, medir com rigor e recompensar financeiramente o ato difícil de uma equipe que escolhe paralisar uma operação apenas para desmantelar um processo legado, obsoleto, evitando uma falha que só explodiria daqui a 2 anos? Como comprovamos perante uma diretoria conservadora o retorno sobre o investimento do desaprendizado? O ROI do desaprendizado não é apenas uma ideia conceitual charmosa, é um desafio brutal de design e engenharia organizacional. E, sem dúvida, vai separar as empresas que apenas sobrevivem daquelas que realmente têm agilidade para ditar as regras do mercado nas próximas décadas. E é algo que pouquíssimos líderes estão discutindo ativamente hoje. Para quem nos ouve, esse é o tipo de material e provocação de altíssimo nível para levar amanhã mesmo para as mesas e reuniões de comitê estratégico. O convite permanente é que todos nós continuemos questionando a inércia e aplicando essas difíceis habilidades essenciais em cada interação. E nunca ter receio de sentar naquela sala de vídeo para fazer a análise fria do nosso último grande tropeço. Pois é justamente ali, no estudo meticuloso da falha de ontem, que estão escondidas todas as chaves das vitórias incontestáveis de amanhã. Ficamos por aqui nesta longa e fascinante exploração aprofundada